Boa noite. Começa aqui mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. Este programa é transmitido ao vivo pela Rádio Cultura AM, pelas TVs educativas do Piauí, do Ceará, da Bahia, de Porto Alegre e pela TV Cultura de Curitiba. O Roda Viva é ainda retransmitido pelas TVs educativas de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. Os telespectadores que desejarem fazer perguntas ao nosso convidado desta noite poderão ligar para 252-6525. Repito, 252-6525. As perguntas serão anotadas pela Carla, pela Yara ou pela Bernadette e em seguida encaminhadas ao nosso convidado Roda Viva, que é o presidente nacional do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, João Amazonas. João Amazonas é comunista desde 1936. Viveu alguns anos exilado, outros anos na clandestinidade, esteve diretamente envolvido em episódios históricos muito importantes, como a guerrilha do Araguaia, e desde 1979, de volta à vida politicamente legal, é um dos personagens importantes do drama político brasileiro. Para conhecer o passado, o presente e o futuro de João Amazonas e do seu PCdoB, ele estará sentado ao centro desta Roda Viva, formada pelos seguintes entrevistadores: Marco Damiani, coordenador de política do Jornal do Brasil; Rodolfo Konder, repórter da revista Afinal; José Américo Câmara, chefe de redação de jornalismo da TV Record; João Vitor Strauss, editor executivo do jornal O Estado de São Paulo; Isalco Sardenberg, editor de política da revista Visão; João Batista Natali, repórter de política do jornal Folha de São Paulo; Hugo Studart, repórter de política da revista Veja; e Kleber de Almeida, editor do caderno de sábado do Jornal da Tarde. Também estará conosco, registrando cenas e momentos deste programa, o cartunista Paulo Caruso. Também registramos e agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Cultura de convidados da produção do Roda Viva. Em 1979, o senhor declarou que o Brasil tinha uma taxa de 20% de democracia. Se essa declaração foi fielmente reproduzida pelos jornais que a publicaram, eu perguntaria ao senhor, 10 anos depois, o Brasil já chegou a 100% de democracia ou ainda não? O Brasil não chegou a uma democracia plena. E a rigor se pode dizer que democracia plena nunca existiu no Brasil. Nosso povo tem sido um dos povos mais oprimidos do mundo. Os atos de liberdade que apareceram foram pequenos e assim mesmo restritivos. De modo que se em 79 havia 20% de democracia no país, quem sabe se pode falar hoje em 70%. Agora, o que o senhor acha, qual é o significado de fatos como este? O senhor há alguns anos era perseguido politicamente pelo regime. Hoje o senhor é convidado de um programa onde o senhor pode falar livremente por todas as suas ideias. Quer dizer, como é que se sente um comunista declarado podendo viver em completa liberdade? Acredite que sim, o senhor vive hoje em completa liberdade, o senhor tem toda a liberdade para expressar suas opiniões. Isso não faria com que o país merecesse um pouco mais de democracia? O senhor para nos 70 ainda assim? Eu penso que se relacionasse única e exclusivamente, digamos assim, a um comunista, quem sabe a gente podia estender um pouco mais essa percentagem. Mas quando nós vemos grevistas em Volta Redonda, cercados pelo exército e assassinados, nós podemos dizer que a democracia não passa de 70%. João Batista Natali, Folha de São Paulo. Deputado, permita-me chamá-lo de deputado porque foi esse último mandato eletivo que o senhor exerceu e que lhe foi usurpado pelo autoritarismo de 1947. Aliás, João, eu omiti esse dado importante na biografia. Exatamente, foi deputado federal constituinte de 1946, eleito em 46, cassado em 47 por uma decisão do Supremo, Perfeito. Que então proibia aos comunistas de terem acesso aos assentos do Congresso Nacional. Perfeito. Então, eu gostaria de chamá-lo de deputado, se o senhor assim o permite.
Como o senhor se sente como membro de um clube fechado chamado Partido Comunista do Brasil e, além do mais, um clube fechado de causas perdidas? Me perdoe o caráter provocativo da minha pergunta. O PCdoB foi uma das organizações que levou até aos pontos mais radicais a guerrilha rural e perdeu a guerrilha do Araguaia. O PCdoB investiu demais no maoísmo, que foi abandonado pela própria China. E, sobretudo, no plano interno, o PCdoB gostaria de ter assumido a vanguarda do proletariado urbano e do campesinato rural. Esse papel, hoje em dia, as urnas demonstram que se encontram nas mãos do PT. Então, o senhor acha que, apesar de todo esse saldo plenamente negativo, deputado, o senhor ainda poderia ser considerado como o presidente de um partido de vanguarda com um futuro bastante promissor pela frente, no qual essas causas perdidas não teriam um peso tão grande? Esse problema a gente tem que resolver respondendo do ponto de vista histórico. A luta por uma nova formação econômico-social no Brasil, ela não pode ser conduzida em caminho, em linha reta. Passa por muitas vicissitudes. E essas vicissitudes, que muitas vezes aparecem como derrotas, não são senão eventos negativos temporários que adiante tomam nova feição e podem se revelar ao contrário do que pareceram em tempos anteriores. Veja você, por exemplo, o problema da guerrilha do Araguaia, né? Um acontecimento de uma importância imensa. Mas quem podia imaginar que um punhado de comunistas e de homens do campo, né, pessoas rudes, pudesse enfrentar 25 milhões das Forças Armadas? As derrotas foram relativas, porque as duas primeiras investidas das Forças Armadas, elas foram derrotadas, tiveram que recuar e só na terceira investida conseguiram efetivamente bater essa organização guerrilheira. Mas na história do mundo, nós sabemos que a Comuna de Paris, por exemplo, em 1871, também foi esmagada, até fisicamente, os participantes da Comuna de Paris, e nem por isso deixou o movimento operário e revolucionário de crescer no mundo e, afinal, se afirmou com a Revolução de 1917. Por isso, eu não considero que nós sejamos um partido de causas perdidas. Nós somos um partido de luta que enfrentou, em situações as mais diversas, forças poderosas, né, da classe dominante e, apesar disso, né, conseguiu alguns êxitos. 45 é uma prova disso. O Partido Comunista do Brasil teve 10% da votação nacional no país, né? E foi cassado em seguida o mandato dos comunistas. Não se tratava, nós não tínhamos força para fazer a revolução, para tornar vitoriosas as nossas ideias, mas que esse acontecimento, a presença dos comunistas na Constituinte de 46, jogou um papel enorme para que o povo brasileiro assistisse e visse com seus próprios olhos que eram os comunistas que ideias defendiam, jogou um papel importante. E eu acho que hoje o que eu represento não é senão o resultado dessa trajetória de heroísmo, não é, de milhares e milhares de comunistas, de combatentes da causa avançada que ficaram pelo caminho, mas que sem dúvida nenhuma o futuro sorri para eles, porque inevitavelmente do ponto de vista da história o mundo marchará para o socialismo. Deputado, Kleber, depois Exalco, depois Hugo. Kleber. Maldita, porque até o PCI, o grande Partido Comunista Italiano, anda cogitando, pelo menos alas do Partido Comunista Italiano, cogitando de mudar de nome para Partido Socialista. É isso aí. Eu acho que divisões no movimento comunista sempre existiram, desde a época de Lenin, desde o início do século passado. Toda a luta de Lenin foi contra mencheviques e trotskistas, etc., até que se consolidou um partido homogêneo, leninista, que encabeçou a Revolução de 17. Acho que no movimento comunista mundial surgiu uma divisão profunda com o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Isso repercutiu em todos os países, né? Alguns adotaram o caminho revisionista, que é o velho caminho da Segunda Internacional, da social-democracia, e outros continuam com grandes dificuldades, mantendo bem alta a bandeira da Revolução. Só um momento rápido. Mas quem Por favor, Kleber, eu só então, pediria que você resumisse bem para a gente completar a roda. Perfeito. Mas faça a segunda Mas pergunta. é rápido. Kleber. Se a União Soviética e a China já abandonaram esses postulados originais do comunismo, quem que é comunista hoje no mundo? Eu sou comunista no mundo, e não somente eu. Há muitos partidos comunistas organizados em toda parte, né? E a China e a União Soviética, sem dúvida nenhuma, entraram num processo de retrocesso, né, do caminho até então revolucionário seguido nos seus países.
Mas isso não significa senão uma derrota temporária. A própria Revolução Francesa, que vai comemorar agora 200 anos, também sofreu sérios reveses depois de vitoriosa. E nem por isso os fatores objetivos que determinavam o surgimento da nova sociedade capitalista deixaram de triunfar. Eu acho que essa derrota é temporária e que o movimento socialista voltará a se afirmar, porque inevitavelmente é esse o destino e o caminho da humanidade. Isalco Sardenberg. Presidente, eu vou chamá-lo de presidente mesmo. Como é que o senhor analisaria, o senhor falou agora há pouco em porcentagem, o desempenho dos comunistas na eleição em 46 e agora em 86, 40 anos depois? Os comunistas fizeram 14 deputados e um senador naquela eleição. E dessa vez nós temos apenas 4 deputados. Sendo que 5 seria no caso. 6 deputados. E sendo que em 45 o eleitorado brasileiro era muito menor. O senhor acha que isso constitui um declínio dos comunistas como representatividade eleitoral ou não? Nós temos que ver isso em relação ao momento histórico que se viveu. 45 é um período em que as esperanças dos povos de todo o mundo eram enormes, com a vitória sobre o nazismo, e que se esperava que se criasse uma nova situação internacional e no Brasil também. Essa esperança do povo brasileiro levou a ver nos comunistas que haviam lutado contra o Estado Novo, né, e se dedicado à defesa dos interesses dos explorados e oprimidos, como uma força que merecia o seu apoio. Nós tivemos 10%, quase 10% do eleitorado nacional. É evidente que nos dias de hoje é preciso ver a diferença de circunstâncias que existem, né? Primeiro que essa divisão no partido, ela acarretou certos prejuízos, não pode se deixar de considerar assim. E segundo, nós passamos 21 anos de ditadura militar. Eu acho que o partido vai voltar a se afirmar novamente como uma grande organização que de fato defende os interesses progressistas para nossa pátria e o futuro socialista do Brasil. Hugo, por favor, Zé, Hugo Studart, em seguida você faz a pergunta. Eu gostaria de saber se o senhor acha que o PCdoB ainda é o partido representante da classe operária no Brasil, ou o PT já teria tomado esse lugar? Não, eu acho que em um partido, o autêntico partido revolucionário da classe operária, nunca são 2 ou 3, um só. É um só. O partido da classe operária é aquele que representa os interesses fundamentais dessa classe. E os interesses fundamentais dessa classe é liquidar a escravidão salarial, é derrotar o capitalismo e organizar uma nova vida socialista, tornar vitoriosa a revolução social. Por isso, me parece que não existem muitos partidos comunistas. Existem partidos social-democratas que se intitulam de comunistas pelo mundo afora, hoje, mas nem por isso, do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista teórico, eles são efetivamente autênticos comunistas. Ou seja, continua sendo o PCdoB, na sua opinião, o único representante da classe operária no Brasil? Não posso também situar no termo que seja o único representante. Eu acho que, do ponto de vista teórico, quem defende os interesses fundamentais da classe operária é o Partido Comunista do Brasil. Mas, sem dúvida, no Brasil existem também outros partidos que trabalham com a classe operária, que defendem interesses da classe operária e que devem ser respeitados por essa sua posição. Eu não sou exclusivista e nem quero eliminar também outras organizações que se batem com boas intenções pela libertação da classe operária. Zé Mérito, depois Rodolfo Conde, depois o Marco. Marx coloca muito claramente no Manifesto do Partido Comunista que a sua filosofia não é ideal nem definitiva. Ele coloca como sendo uma etapa histórica, uma evolução. Assim como o capitalismo teria sido uma evolução em relação ao feudalismo, essa filosofia seria uma evolução em relação ao capitalismo. Essa etapa histórica não seria exatamente isso que o senhor condenou agora em relação à União Soviética e à China? Será que a União Soviética e a China não estão entrando numa nova fase na história? Eu penso que não é bem assim o problema. Não se trata de uma nova fase. Na minha opinião, se trata de um retrocesso. Creio que o proletariado revolucionário sofreu uma derrota histórica
no 20º Congresso da União Soviética. E que, em consequência disso, esses países que haviam já construído, em grande parte, uma sociedade nova, voltaram atrás e vêm passo a passo palmilhando um caminho que nós conhecemos muito bem. É o caminho onde predomina a lei da mais-valia, das joint ventures com direção estrangeiras na própria União Soviética, e essa abertura, né, que chega à instalação do Maxim, um restaurante de luxo em Pequim, não é verdade? Demonstrando bem que o capitalismo aí se firmou, ou vai se firmando, e pondo de lado aquilo que constituiu os grandes e nobres ideais da revolução dirigida por Mao Tse-tung. Mas então essa evolução seria a Albânia, por exemplo? Que país mantém a pureza comunista? Essa pureza do marxismo, às vezes é vista assim de uma maneira muito ortodoxa, né? O marxismo não é senão uma ciência social. Ela adquiriu o Fórum de Ciência Social com a grande obra de Marx e Engels. Essa ciência social tem que ser vista como um guia que a gente utiliza para construir uma nova vida e uma nova sociedade. Você imagina se é possível a Albânia, por exemplo, um país pequeno, mais atrasado da Europa na ocasião, 1 milhão só de habitantes naquela época, heróico, porque bateu as forças italianas e expulsou os alemães de seu território. Esse país não podia, de forma alguma, querer construir o socialismo à moda da União Soviética. Seria um erro. Essa mesma coisa nós dizemos no nosso país, não é? Nós temos que considerar, apoiado na teoria, apoiado na ciência social mais avançada, nós temos que estudar a nossa realidade. E o socialismo no Brasil não pode fugir às tradições históricas do nosso povo, o perfil de classes existentes no país, né? O nível cultural, né? E certos hábitos, certos costumes progressistas existentes na sociedade brasileira. Enfim, tudo isso não significa a ortodoxia de trazer uma fórmula estrangeira e querer metê-la no Brasil. Isso não. Nós não estamos aqui para copiar nenhum regime e encaramos assim a ciência. Se você quisesse um exemplo mais prático, a gente pode estudar numa universidade a engenharia civil, né? Mas depois, com os conhecimentos que se aprendeu, imagine você, o engenheiro, chegar e ter que repetir fórmulas diante de diferentes tipos de construção que ele vai ser exigido. Ele, se é um bom engenheiro, domina as leis da construção, né, em todos os seus aspectos, e ele vai ter que projetar alguma coisa que leve em conta o terreno, que leve em conta a função que vai exercer esse novo edifício, e etc. Quer dizer, também na ciência social as coisas se passam dessa maneira. Presidente, por favor, antes de passar a palavra para o Rodolfo Konder, eu queria que o senhor respondesse a uma pergunta que foi encaminhada, a mesma pergunta foi encaminhada pelo Einar Scatolin de Suzano, São Paulo, e pelo Luiz Carlos Rodrigues do Tatuapé. É muito simples. O senhor acha o comunismo viável no Brasil? Pois, Rodolfo. Sem dúvida alguma, né? O comunismo, quem estuda a ciência, né, social, o materialismo histórico, sabe que o capitalismo não é um regime eterno. O capitalismo, como foi o feudalismo, como foi o escravagismo, tem uma época, desempenhou um certo papel na sociedade, depois entra em declínio e inevitavelmente será substituído por uma nova formação econômico-social. Essa nova formação econômico-social, na fase de transição, se chama socialismo, mas o objetivo é o comunismo, a sociedade sem classes, sem Estado. De modo, se me pergunta que é viável, eu acho que o socialismo é viável em qualquer país do mundo hoje, em que nós temos um capitalismo decadente, né, em decomposição, e as forças novas da sociedade ainda não tomaram a consciência da sua missão fundamental, mas acabam tomando. Rodolfo Konder, depois Marco Damiani, depois João Vitor Strauss, se completa a roda. Rodolfo. Presidente, o senhor está falando na construção de uma nova sociedade, então seria interessante a gente ouvir do senhor alguma coisa sobre os princípios que norteariam essa sociedade que o senhor está querendo construir. No ano passado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos comemorou 40 anos. Ela consagra alguns princípios, alguns direitos que nós consideramos universais. Eu gostaria de ouvir do senhor o seguinte:
o senhor também considera universais os princípios ali contidos? E se o senhor considera, nessa sociedade que o senhor está querendo construir, esses princípios e esses direitos seriam respeitados? Porque se eles têm validade universal, presidente, eles têm que ser respeitados aqui ou na Albânia, em todas as partes do mundo. E nada justifica que o governo de qualquer país desrespeite esses princípios, não é verdade? Então eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Eu acho que o problema da Declaração dos Direitos Humanos desempenha um papel importante no que respeita ao combate aos métodos brutais do fascismo, né? E dos regimes arbitrários que se implantaram no mundo, incluindo a tortura, as perversidades que se cometem contra aqueles que divergem do regime existente. Sem dúvida, essa declaração joga esse papel. Eu acho que no que respeita aos princípios que eu defendo, para uma sociedade nova no Brasil, nós devíamos considerar como essencial a defesa da liberdade. Eu acho que a classe operária é uma força oprimida na sociedade e é aquela que tem mais interesses e necessidade da liberdade. Não seria justo que se fizesse uma revolução da classe operária e, afinal de contas, se implantasse um regime contra a liberdade que ela precisa, da qual ela precisa. Sou defensor da liberdade. Sou contra todas essas discriminações raciais que aparecem no mundo. Eu acho que isso é válido para todos os países socialistas, né? E aqui no Brasil também. Ainda hoje, já hoje nós defendemos essa questão. Presidente, a União Soviética é uma sociedade sem classes, o senhor diria que é hoje? Sem classe? Isso, a União Soviética. Se termina já, ele passa adiante. E eu acho que essa questão, portanto, de direitos humanos, para nós, elas são consideradas assim. Esses direitos de liberdade, de luta contra o racismo, né, do direito de reunião, do direito de expressão, do pensamento, enfim, essas questões todas são válidas, na minha opinião, para um regime capitalista, para um regime socialista. Né? E lutamos também dentro do capitalismo por essa questão. Agora, aqui é uma questão. Quando se fala em direitos humanos, a gente tem que ver esse problema num outro plano. O direito do capitalista explorar os operários é um direito humano? Se envolve essa questão também dentro desses problemas. O direito do latifundiário transformar o homem da terra num servo, não é? Isso é um direito humano? O direito que tem os grandes países capitalistas de espoliar os povos menos desenvolvidos, isso é um direito humano? Eu acho que não se pode generalizar assim, de uma forma tão abstrata, essa questão, e que é preciso tratar concretamente. Mas eu não falei em abstrato, presidente, eu falei nos direitos e princípios consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que certamente o senhor conhece. E perguntei se o senhor considera que aqueles direitos e aqueles princípios têm validade universal. O senhor disse que acha que sim, que se considera que são universais. Que quando se discute os direitos humanos, depois aparecem agregados a eles todas essas questões que não são propriamente direitos humanos, mas são luta de classe numa sociedade dividida entre explorados e exploradores. Senhor presidente, eu perguntei ao senhor, só para que a pergunta não fique solta no espaço, eu fiz a pergunta justamente para dizer, caso o senhor responda que é uma sociedade sem classe, então lá não há esse problema da opressão da classe operária na União Soviética. Mas eu não vou responder isso. Eu acho que a União Soviética fez um grande esforço até metade da década de 50 para eliminar, pelo menos, as diferenças de classes ainda existentes naquela sociedade. Mas de 1956 para cá, na realidade, há classes na União Soviética. Classe burguesa, não é? E classe também dos proprietários de terra que vai se criando. Então, há uma mudança na sociedade soviética que passou, com a volta ao capitalismo, a ser uma sociedade de classes também e de luta de classes. Quer dizer, me parece que o senhor apoia, então, o que foi feito durante o período stalinista, já que o senhor disse que até 56 houve esse caminho em direção ao desaparecimento, houve essa marcha em direção ao desaparecimento das classes. É isso? Eu acho que a construção do socialismo não é um problema tão simples, não, né? E quando isso se tratava do primeiro país socialista no mundo, cercado por todos os lados, dificuldades imensas, né? A construção do socialismo foi uma grande epopeia, né, do povo soviético.
que teve que enfrentar não só intervenções armadas, como a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que o que se fez na União Soviética, sem dúvida alguma, foram avanços gigantescos do terreno social, no terreno econômico, no terreno político, não é verdade? Mas não se pode dizer que o socialismo tinha alcançado já as suas etapas mais avançadas. Eu acho que nessa altura se davam passos para isso. Lenin mesmo afirmou que a construção do socialismo passaria por muitas fases. E ele dizia, a gente não pode nem mesmo saber como será a cara do socialismo, né? A fisionomia da nova sociedade, quando nós alcancemos a última etapa. Marcos, por favor, só para completar, Exalco, Marco Damiani e João Vitor Strauss, aí a entrada de cena é livre. Eu vou mudar um pouco o foco da discussão para submeter a uma informação que eu recebi, a sua confirmação. Em meados de dezembro, quando o PT montava os secretariados municipais nas cidades em que venceu as eleições, o PCdoB fez uma reunião da sua direção nacional e tirou como resolução a não participação dos comunistas nas administrações do PT, considerando que essas administrações seriam um fracasso. Mas eu gostaria que o senhor confirmasse ou não essa informação e juntar com outra coisa. Nesse final de semana, o PT também decidiu que o candidato a vice na chapa do deputado Luiz Inácio da Silva para a presidência da República deve ser de outro partido, até pode ser do PCdoB. Gostaria de saber se o PCdoB aceita participar, se considera ter força eleitoral e se aquela primeira informação é verdadeira. A primeira parte da informação é verdadeira. De fato, depois das eleições de 15 de novembro, no qual o Partido Comunista do Brasil jogou um grande papel para a eleição de Erundina, nós tomamos uma decisão que já não é tão nova assim, de não participar do primeiro escalão do governo municipal, né? Isso por uma questão de princípio, nos pareceu que não se devia participar. Mas isso não, a segunda parte da resposta, isso não significava que nós fazíamos isso por considerar que a administração fracassaria. Eu acho que não foi bem esse problema, né? Ao contrário, nós não estamos interessados no fracasso da administração de Erundina. Sabemos que dentro dessa sociedade que está, ela vai ter dificuldades imensas, mas nós não estamos interessados no fracasso. Afinal de contas, é uma experiência nova em certo sentido, que seria bom que pelo menos, se não pudesse realizar tudo aquilo que é um sonho para ela, mas ao menos que pudesse mostrar ao povo que fez um grande esforço na direção de cumprir o mandato que recebeu. Quanto à segunda questão, essa reunião do PT, eu estou tomando conhecimento pelos jornais, aí se diz que preferencialmente o PT quer de fora do partido. Que o PT iria conversar com os outros partidos, né, discutir as questões da sucessão presidencial, que aliás é um tema importante esse, não? E me parece assim que o problema da vice, etc. Eu acho que nós defendemos essa questão de uma unidade das forças de esquerda, não é verdade? E pensamos que pode ser um grande passo adiante essa questão. Quanto ao problema do vice, o problema é discutir. Nosso partido não está disputando vice-presidência da República. Nós entramos nessa questão da sucessão presidencial olhando mais alto ainda, vendo problemas mais importantes da vida brasileira do que nos prendermos a certas questões de interesses partidários muito limitados. Vocês terão um candidato próprio? Não, por enquanto não temos nenhuma. Nossa decisão, por enquanto, não é de ter candidato próprio. João Vitor. Presidente, na sua análise da economia, enfim, da organização política e econômica mundial, o senhor demonstra uma convicção forte de que o capitalismo está em decadência e que mais dia menos dia essa situação vai passar por uma nova formação social, econômica, sem classes e sem fronteiras. Eu não sei, a meu ver, os sintomas são exatamente no sentido contrário. Eu continuo vendo o capitalismo, pelo menos nos seus pontos de vanguarda, inovando, criando novas situações, enfim, avançando, e vejo o pedaço do mundo que faz experiências socialistas ou marxistas em constantes dificuldades, fazendo revisões e adotando, inclusive, soluções, vamos dizer, capitalistas ou semicapitalistas. Eu pergunto ao senhor,
Por exemplo, as multinacionais são uma força nova em surgimento já há bom tempo no mundo capitalista. Não seriam, por acaso, talvez, o sinal mais evidente de que, sei lá, do lado capitalista que se pode ter uma nova formação social, pelo menos sem fronteiras, já que as multinacionais, pelo menos isso, precisam para se expandir? Me parece que essas formações econômicas e sociais, elas têm que ser apreciadas desde o seu nascimento, a sua evolução e o seu período de declínio, porque todas elas passam por essa fase. E o capitalismo não é eterno e, sem dúvida nenhuma, passará também por essa fase. Naturalmente, o capitalismo tem a sua fase progressista, a sua fase de contribuição para o avanço da sociedade humana, inegável, né? Vemos isso através da Revolução Francesa, da Revolução Americana, né? E criou, como dizia Marx, verdadeiros monumentos, né? E aquilo que parecia inconcebível em períodos anteriores. Mas o capitalismo, depois chegou a uma outra fase. E essa fase é a fase do monopólio, que é inevitável. É um processo natural de desenvolvimento do capitalismo. Essa fase de monopólio, ela continua cada vez mais, né, se acentuando. Já não é nem mesmo aqueles cartéis, né, do início da fase imperialista dessa nova fase. Já hoje são os oligopólios. Quer dizer, o monopólio é cada vez mais forte, cada vez maior, né? E isso que parece, por exemplo, as multinacionais, quem sabe, seriam essa a solução? Quem sabe se isso se espalha pelo mundo inteiro? Nós sabemos bem o que é que significam as multinacionais, afinal de contas são interesses de grandes monopólios estrangeiros que se implantam em outros países, não para desenvolver a cultura, o bem-estar, o progresso desse país, mas ao contrário. E, em consequência disso, a riqueza se concentra num polo, cada vez em volume maior, e a miséria, a pobreza se espalha por toda parte. Eu acho que você vê o capitalismo, me permita, eu acho que você vê o capitalismo, vamos dizer assim, do lado do sol. Por favor, vire um pouco e olhe para o lado da sombra da noite, para você ver o que é o capitalismo. São bilhões de pessoas marginalizadas na sociedade. O capitalismo hoje não faz senão resolver num nível muito limitado, não é? Uma parte, uma parcela cada vez menor da sociedade humana. Presidente. E a massa, as grandes massas da população se veem sem trabalho, sem perspectiva de vida, e é para aí que nós devemos olhar, porque aí é que está justamente aquilo que, afinal de contas, acabará ajudando a enterrar e procurar uma nova forma de organização da sociedade. Antes, João, só antes, você queria complementar? Complementar, eu perguntaria ao senhor, tudo bem, suponhamos que, enfim, o capitalismo seja assim tão feio, não é também tão bonito como o senhor atribui a mim, mas eu pergunto, de qualquer forma, dentro do capitalismo, sei lá, surgem as multinacionais, que bem ou mal são alguma coisa nova e, enfim, podem significar alguma coisa em direção a algum lugar. Eu perguntaria, do lado socialista, ou comunista, ou marxista, quer dizer, que tipo de força equivalente, sei lá, que fenômeno de criação a gente poderia eventualmente apresentar e comparar com as multinacionais? Não sei, o que está emergindo do outro lado? Como disse, né, a construção do socialismo na União Soviética chegou aí até a metade da década de 50, e aí parou, né? Depois de ter passado por fases muito duras da guerra e etc. Ele não pôde, apesar de que elevou a economia da União Soviética quase parelha à economia dos Estados Unidos, né? Parou. Então não há termos de comparação nesse crescimento, nesse avanço do socialismo a partir da década de 50. Eu acho que essa organização chamada multinacionais, que são grandes monopólios, a gente não pode condenar pura e simplesmente como uma forma superior de organização econômica da sociedade. Mas elas por si mesmas encerram a contradição, porque elas são um entrave ao desenvolvimento das forças produtivas por elas mesmas. Elas levam, não é, a que a sociedade capitalista, não é, entre numa situação contraditória
que não pode resolver. Hoje, que papel desempenha fisicamente a burguesia na direção da economia de qualquer país? As grandes economias multinacionais, nem você sabe a quem elas pertencem em determinado momento, porque as suas ações estão sempre em movimento, elas podem passar de mão a cada instante. Aquele velho patrão que dirigia a economia, que orientava a sua empresa, esse desapareceu da cena. E eu lhe pergunto, se são realmente pessoas indicadas pela burguesia para dirigir essas empresas, por que o Estado revolucionário não pode fazer isso? Colocar pessoas, tirar. Só que o resultado disso é que o produto do trabalho, os lucros obtidos por aí, ao invés de ir para a mão dos proprietários, dos donos, ele passa para servir os interesses da sociedade no seu conjunto. Presidente, por favor, Isalco, antes de abrir a roda, eu queria encaminhar ao senhor uma pergunta da Miriam Cizer, do Bom Retiro. Ela pergunta se o senhor acha que o socialismo só pode ser alcançado passando-se pela luta armada. E eu queria aproveitar e também encaminhar ao senhor a pergunta da Aparecida Rosolém, da Penha. Ela pergunta por que o senhor estava ausente do Araguaia quando houve o ataque final à guerrilha. E aí eu acrescentaria uma pergunta minha. O senhor acha que a guerrilha do Araguaia foi historicamente um acerto? Essa questão de... Você deixou a primeira pergunta para o fim. Eu acho que esse problema do Araguaia, quem sabe, é uma explicação. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu fui para o Araguaia em 1968, convivi com os companheiros lá até 1972, e nós, dirigentes do partido, nos revezávamos constantemente na vinda a São Paulo, porque nós éramos também principais dirigentes do partido. Tanto eu, como o camarada Grabois, como Ângelo Arroio, durante todo o período que estivemos lá, nós vinhamos constantemente a São Paulo, né, para discutir com o Comitê Central os problemas de direção do partido. Maurício Grabois esteve em dezembro de 1971, chegou em princípios de janeiro de 72 no Araguaia. Chegou no Araguaia. Trabalhamos lá juntos e durante alguns meses, e ficou decidido que eu viria para uma reunião de comemoração do 50 aniversário de fundação do partido, a 25 de março, em São Paulo. Eu saí do Araguaia para vir a uma reunião do Comitê Central. E, terminada a reunião e as questões que eu tinha que decidir em São Paulo, eu retornei ao Araguaia. Comprei passagem, não é? E no caminho, já em Anápolis, eu fui informado pela companheira Elza Monerari, que também estava no Araguaia e que havia escapado, de que o exército tinha atacado a guerrilha. De modo que foi eventual, totalmente eventual, eu não estar presente nesses acontecimentos. Agora, se foi um acerto histórico. Se aquilo foi um acerto histórico ou não, eu acho que um povo que suporta uma ditadura terrorista como essa que nós vivemos no Brasil, que não permite, né, que mata a juventude por toda parte, né, que usa a violência mais cruel, né, contra o povo, né. Eu acho que esse povo, se não for capaz de se levantar, apesar da desigualdade das suas forças, para enfrentar o inimigo de frente, ele estaria dando uma prova de desfibramento, né? Eu acho que a guerrilha do Araguaia... Mas o povo não se levantou, presidente. Sim, mas o Araguaia representava, apesar de pequeno, ela representava essa reação do povo brasileiro, não é? E sempre em todas as revoluções, em todos os movimentos, nunca é o país inteiro que se levanta. Mas de conteúdo, ela representava os brios da nação brasileira, que se erguia para fazer frente, não é, a uma ditadura sangrenta e terrorista que existia no Brasil. E eu acho que foi um acontecimento histórico que ficará marcado para sempre na história do nosso país. O próprio general Hugo de Abreu, que foi um dos que comandaram também a luta das Forças Armadas contra os guerrilheiros, fez uma declaração antes de morrer, dizendo que a guerrilha do Araguaia era o acontecimento mais importante
da luta popular no campo já existente na história do Brasil. Veja assim como ele próprio considerava... Sobre a última parte, antes da roda ficar aí aberta, então, a primeira parte da pergunta que eu fiz ao senhor, o senhor acha que a luta armada é a via pela qual passa necessariamente a construção do socialismo? Esse problema da luta armada sempre surge em todos os debates. É compreensível, né? É compreensível, é compreensível. Eu, por falar nisso, acho assim que se pergunta a luta armada dos comunistas, a luta armada para passar para o socialismo, etc. Mas nós estamos assistindo também no Brasil a luta armada, não é? E quando o exército ataca e mata 3 operários simplesmente porque haviam feito greve em Volta Redonda, é luta armada contra o povo. Quando quase 1000 camponeses nesses últimos anos têm sido massacrados, né, por pistoleiros, jagunços e até mesmo por latifundiários, isso também é luta armada contra o povo. Essa luta está permanentemente em ação, não é verdade? Presidente, posso acrescentar uma pergunta? Só que não foi respondida. Eu vou responder, eu vou responder. Não sei se isso acrescentava alguma coisa sobre a sua pergunta, mas eu penso assim, do ponto de vista teórico, não se conhece um exemplo de que a humanidade haja passado de um sistema, de uma formação econômico-social a outra, sem a violência revolucionária. Esse é um fato histórico, que não se pode negar, não é verdade? Se pode perguntar, bom, isso significa então que a passagem do capitalismo para o socialismo implicaria na violência revolucionária. Eu queria só antecipar que a violência revolucionária não nasce por ela mesma, como se procura apresentar. A violência revolucionária não é senão uma resposta à violência contra-revolucionária. Quem começa é a reação, é a violência contra-revolucionária. Os povos têm que se levantar e usar os mesmos instrumentos para poder se defender e para poder fazer valer os seus direitos. Então por que o PCdoB participa do processo eleitoral? Viu, Natália? À vontade. Tá. Por que o PCdoB participa do processo eleitoral? Você imagina que a gente visse a história assim, os comunistas existiriam para se preparar para uma revolução que ele não sabe quando ia acontecer. Que papel jogaria ele na sociedade? A luta revolucionária dos povos é uma luta de 1000 faces. Ela é luta eleitoral, ela é luta grevista, ela é luta cultural, ela é luta social. Enfim, ela toma 1001 aspectos. Tudo isso faz parte da mesma grande batalha de conscientizar o povo. Mas a eleição é uma evolução ou não? Eu acho que é uma forma de luta democrática num país. Deputado, então, se for para a gente levar realmente em conta o critério eleitoral, e me perdoe mais uma vez, o senhor sabe que eu me sinto profundamente constrangido de contestar um pedaço de história da esquerda brasileira que o senhor está representando essa noite. O PCdoB elegeu vereadores em 12 capitais, não elegeu nenhum prefeito, contrariamente ao que ocorreu em 1982, quando foi eleito um prefeito no estado da Bahia. Existe um evidente retrocesso dentro da perspectiva eleitoral que pode funcionar eventualmente como um termômetro da aceitação das ideias desse partido que quer ser ou que deseja ser a vanguarda da classe operária e dos camponeses no Brasil. Então, o senhor não acha que existe uma espécie de imenso, incontestável anacronismo no fato, por exemplo, de o seu partido se referir, como o senhor já fez 3 ou 4 vezes, ao retrocesso que representou o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, ou seja, justamente as críticas que foram formuladas pelo então premier Nikita Khrushchev ao stalinismo, ou seja, esse apego ao stalinismo que não está sendo aceito pela classe operária brasileira. O senhor não acha que vocês estão hoje em dia contra a direção da história? Se fala no stalinismo para o Brasil, etc. Eu acho que isso é um pouco forçar a mão, não é verdade? Eu acho, já disse aqui, que nós nos apoiamos no marxismo-leninismo e procuramos aplicá-los à realidade do nosso país. E considero, da pergunta, que a luta de classes, ela não toma uma forma só. A luta de classes tem 1000 faces. E o Partido Comunista, como representante das ideias avançadas da sociedade, ele tem que participar, desde levando em conta o próprio nível de consciência do povo, das diferentes classes sociais. Ele deve participar de tudo isso com o objetivo de ajudar a conscientizar a população. Nós estamos convencidos que o dia que os trabalhadores e os povos de todo mundo
tenham clareza sobre o tipo de sociedade em que eles vivem, eles acabarão seguindo o Partido Comunista. Hugo Kleber, nós precisamos agora fazer um ligeiro intervalo. Se o presidente completou a resposta, podemos ir para o intervalo. Podemos ir para o intervalo. Roda Viva com o presidente nacional do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, João Amazonas, volta já já. Retomamos aqui a entrevista com o presidente nacional do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, João Amazonas. Presidente, antes de passar a palavra aos nossos entrevistadores, vou fazer algumas perguntas encaminhadas pelos telespectadores. Eu gostaria que o senhor desse respostas, se possível, curtas, porque são 4 perguntas. O Mauro Carneiro, de Curitiba, Paraná, ele observa que no início do programa, o senhor afirmou que nunca houve no Brasil democracia plena. Ele pergunta em que país comunista é praticada plenamente a democracia com respeito total aos direitos humanos a que se referiu Rodolfo Komber. O senhor pode responder, em seguida eu faço a outra pergunta. Penso assim que hoje, no mundo de hoje, né, as liberdades democráticas, elas existiram durante certo tempo, né, em alguns países. Na própria Revolução Francesa, depois de 93, e depois de vencer as contra-revoluções que ali apareceram, havia efetivamente uma democracia ampla nesses países. Mas eu acho que o capitalismo, quando entra na fase dos monopólios e passa a decomposição, a reação em toda a linha é a orientação do capitalismo. Essa democracia hoje não se encontra em parte nenhuma. De modo que lutar pela liberdade plena é a aspiração do povo, mas que se choca com os interesses de classe da sociedade brasileira. Eu vou juntar as duas outras perguntas numa só. O João Marcos Flacker, de Cerqueira César, e Luiz Guibert, de Cerqueira César também, perguntam... Não, são perguntas diferentes, mas eu faço de uma vez. João Marcos Flacker quer saber se o senhor acha que existe respeito aos direitos humanos em Cuba. E Luiz Guibert, de Cerqueira César, pergunta se o senhor acha que houve respeito aos direitos humanos no período stalinista. Vou dizer que teria que, primeiro, estar vivendo o problema da Revolução Cubana. Estive em Cuba uma vez, em maio de 62, não acompanhei esse processo em Cuba. Não vejo que eu esteja em condições de poder responder em que medida esses direitos humanos são defendidos ou não. Sobre o período stalinista? Ou não. O período stalinista, assim, uma montanha de infâmias, de mentiras, de distorções da realidade histórica. De algumas montanhas de cadáveres também, não é, deputado? Eu ouvi dizer isso, não é? Alguns que o imperialismo matou, não é? Só na guerra se perdeu 20 milhões defendendo a Revolução Socialista na Rússia. De modo que eu penso que um dia, quando nós tivermos acesso aos arquivos secretos da União Soviética, quando houver uma abertura efetiva de um regime socialista na União Soviética, talvez esses problemas possam ser melhor estudados e melhor situados no seu tempo. Presidente, o senhor acha, licença, porque eu acho que combina só com essa questão dele. Depois o Kleber vai querer fazer uma pergunta. O senhor acha efetivamente que todas essas denúncias e com historiadores e testemunhas de perseguições, de assassinatos no período stalinista são calúnias, são infâmias? Nada corresponderia à verdade? Meu amigo, os tais historiadores, etc., todos eles abandonaram o caminho do socialismo. Todos eles voltaram ao regime do capitalismo. Mas só por isso estaria mentindo? E depende da ótica. Se você vê de uma ótica capitalista, os acontecimentos ocorridos na União Soviética têm um certo sentido. Se você vê de uma ótica progressista, de uma ótica revolucionária, ele pode ser enfocado de outra maneira.
De modo que isso é um problema histórico que não se decide assim com sim ou não, com resposta. O genocídio nazista, presidente, está historicamente comprovado ou também há dúvidas sobre ele? Do genocídio nazista? Sim. Eu acho que está absolutamente comprovado. O Tribunal de Nuremberg chegou a fazer afirmações categóricas a esse respeito. E o fato de que se massacraram povos, não é, por toda a parte da Europa e por onde passaram as botas nazistas, é uma demonstração. Mas foi um tribunal capitalista, presidente. Por que ele pode ser justo com a Alemanha e injusto com a União Soviética? Não, ele não era só um tribunal capitalista, eles aí estavam sob influência já da vitória sobre o nazismo, não é? E representava, em certo sentido, forças mais amplas. Mas o senhor nega que a hegemonia estivesse com os capitalistas, com os países capitalistas em Nuremberg? Possível. Mas, presidente, quem fez, veja bem, quem faz essas denúncias também são os dirigentes comunistas dos países onde houve esses crimes. Então, no caso, por exemplo, o Nikita Khrushchev era secretário-geral do Partido Comunista Soviético e fez a denúncia dos crimes do Stalin. Essa denúncia foi corroborada pelo Partido Comunista da União Soviética, quer dizer, não foi uma coisa pessoal dele. Mais tarde, esse assunto voltou à tona e foi objeto de novas denúncias. Quer dizer, eu acho estranho, quer dizer, que ainda haja no mundo pessoas que neguem que o stalinismo cometeu diversos crimes. Poderia até ter uma razão que o senhor historicamente considerasse justa, mas na verdade, quer dizer, o fato de que ele violou direitos, que prendeu pessoas inocentes, que matou pessoas, que mandou assassinar adversários políticos, esses fatos são fatos denunciados, inclusive, pelo Partido Comunista Soviético, não pelo secretário-geral apenas. Foi um congresso do Partido Comunista Soviético que denunciou. Agora, eu usaria isso como pretexto para lhe fazer uma pergunta no seguinte sentido. Se o senhor, por exemplo, amanhã chegasse ao poder e tivesse um projeto para a sociedade brasileira, o senhor chegasse ao poder no Brasil com um projeto para a sociedade brasileira, como o senhor trataria as minorias que estivessem em desacordo com o seu projeto? O senhor trataria como o Stalin tratou na União Soviética, isso é, a ferro e fogo, ou o senhor, expressando as tendências mais modernas da democracia, seja socialista, seja capitalista, ou o senhor seria capaz de respeitar os direitos dessas minorias? Só complementando, o senhor, por exemplo, admitiria a hipótese de eleições com vários partidos, inclusive um partido burguês que admitisse a hipótese de luta armada para chegar ao poder, disputando eleições? Ou do próprio Partido Comunista Brasileiro? Por favor, eu pediria que o presidente pudesse responder, senão as perguntas serão muitas. Muito bem, mas me diga uma coisa. Eu podia ligar esses fatos todos a uma outra questão. Vamos discutir a situação nacional, Sem questão dúvida. nacional, porque ela acaba abordando essa pergunta ultimamente formulada aqui. Como se trataria, se nós chegássemos ao poder, questões dessa natureza? Deputado, então eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor sempre diz nós os comunistas, como o Natal lembrou agora, existe um outro partido comunista no Brasil, que aliás tem um candidato a presidente da Não República. só, existem vários. E, sim, claro, Vários. só que os outros estão no PT, estou falando dos que são oficiais Não, é mesmo. PT não, existem vários partidos com nome de comunista. Sim, bom, mas um deles PCBR, PCR, PC não sei o quê, uma quantidade Sim, deles. então tá bom. Então, quando o senhor se refere aos comunistas, está se referindo a todos ou só o partido do senhor? E por que por extensão? Mas, por favor, Kleber, eu queria que nós vamos discutir a sucessão presidencial, claro. Qual é a estratégia do PCdoB para chegar ao poder? E qual a diferença? Pois bem, agora, é muito importante que se faça perguntas como essas, porque é uma maneira, né, pela qual os nossos telespectadores vão saber qual é o pensamento do PCdoB. Muito bem. Então, digamos, por que o senhor, o partido do senhor, não apoia a candidatura do deputado comunista Roberto Freire a presidente da República? Olha aí a pergunta, né? Também comunista, não é comunista? Eu já disse, há uns 5 ou 6 partidos comunistas no Brasil. De maneira que... Mas eu queria voltar à minha pergunta, quer dizer, como o senhor, chegando ao poder no Brasil... Bom, eu vou ligar essa questão, não se importe que eu responda a sua pergunta, mas eu vou ligar esse problema à situação nacional, o que nós pretendemos na situação nacional. Eu acho que hoje, tomando a palavra sobre o assunto, nós vivemos um momento de grande importância no nosso país, não é? Depois de 29 anos em que o povo brasileiro não pôde escolher votar no presidente da República, não é? Essa é uma grande expectativa no país.
em torno das eleições deste ano. Penso também que essas eleições se realizam dentro de uma determinada situação bastante diferente de épocas anteriores. Essas eleições se dão dentro de uma crise profunda, uma crise que exige soluções de conteúdo mais avançado do que se possa imaginar. Eu vejo a situação do Brasil, né? Esse Brasil que tem hoje 30 milhões de analfabetos, que tem 60 milhões de brasileiros infectados pela tuberculose e 500 milhões de tuberculose, que tem 12 a 15 milhões de menores abandonados, que tem 20 milhões de brasileiros sem teto, né? Eu pergunto, que realidade é essa que nós estamos vivendo? Porque essa sucessão deve responder como se vai enfrentar a crise que nós estamos vivendo. E o contraste que forma disso tudo? O contraste é que o Brasil produz grãos, né, cientificamente comprovados por estudiosos como o professor Bautista Vidal, né? O Brasil produz grãos que exporta capazes de alimentar 400 milhões de pessoas e tem 40 milhões de famintos no seu próprio país. Quer dizer, o contraste é chocante, porque nós temos também hoje grandes fortunas no nosso país, né? Grandes ricos que usam e abusam, né, da fortuna que possuem, não é verdade? Nós, então, dentro dessa situação, nós somos chamados a ver que essas eleições ela tem um caráter diferente. E parece assim que nós vivemos um momento de uma profunda crise que todo mundo aceita. Eu não conheço político nem jornalista que seja capaz de negar a existência de uma crise profunda no Brasil. Só que essa crise não pode ser encarada unicamente do ponto de vista conjuntural. Isso é uma crise política, social, econômica, cultural, moral. Essa é uma crise estrutural na sociedade brasileira. Por isso, a nossa opinião, quando encaramos o problema da sucessão presidencial, é que nós devíamos marchar nessa sucessão presidencial levando em conta essa exigência objetiva da sociedade brasileira. Nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, alguma coisa que se parece com 1930 num parâmetro muito mais alto. Em 1930, a sociedade exigia, né, a remoção daqueles obstáculos que impediam o desenvolvimento da nação, não é verdade? Um novo projeto nacional. Isso foi realizado pelo Getúlio com suas limitações, mal ou bem. Nós chegamos ao esgotamento de tudo isso. Essas classes dominantes, elites dirigentes do Brasil, não têm absolutamente nada para oferecer como um projeto novo. Mas o que fazer, então, diante disso, presidente? Como um projeto novo não tem nada que apresentar, para apresentar. E o Brasil exige isso. O Brasil exige, e disso devemos tomar consciência. Sim, mas qual é a proposta do PCdoB? A nossa proposta é de que na sucessão presidencial nós pudéssemos fazer um movimento cívico de grandeza, um grande movimento que abarcasse os partidos de esquerda, os partidos populares e que agregasse a isso personalidades políticas independentes no nosso país. Seria uma frente de esquerda. Sindical, uma ampla frente, um movimento patriótico, um movimento democrático, um movimento de soluções para a crise que o país atravessa. Agora, só tem vários candidatos postos à esquerda, presidente. Qual encarnaria, qual seria o melhor nome para essa frente? Nós pensamos assim, que essa primeira fase da nossa batalha tem sido no sentido de plantar a ideia de que se precisa criar um movimento. Essa opinião de que cada um vai no primeiro turno individualmente e que se faz aliança no segundo, isso aí é um erro crasso que se podia cometer nas eleições. O senhor defende aliança já no primeiro? Eu acho, porque o segundo turno vai ser decidido no primeiro, não é no segundo. É preciso fazer as alianças desde agora. Eu acho por isso que a aliança que nós pretendemos, ela não devia ter simplesmente uma finalidade eleitoral. Na minha opinião, devia ser um pouco mais avançado. Esse movimento é necessário não somente para enfrentar as forças de direita, sem perspectiva e que lançaram o país num abismo, como era necessário também para sustentar um novo governo que surgisse no nosso país e para vencer as investidas da reação que sem dúvida nenhuma virão.
nesse processo da própria luta eleitoral. Presidente, o senhor falou que as classes dirigentes, as elites existentes no país, eles estão atuando do mesmo modo, fazendo os mesmos programas. Eu pergunto ao senhor, as esquerdas também não estão fazendo as mesmas propostas que faziam antigamente? A antiga frente ampla que se falava, agora novamente o senhor está propondo outra vez uma frente ampla das esquerdas? Não é uma velha proposta essa? Não é, aí é que está, pode ser velha na forma, mas é nova no conteúdo. O que nós pretendemos é uma frente que de fato trouxesse uma bandeira de renovação, uma plataforma progressista para ser debatida com o nosso povo e sustentada pelas grandes massas da população brasileira. Agora, presidente, então, nesse sentido, ela tem um conteúdo novo, não é simplesmente a formação de uma frente de esquerda. Antes de insistirem que a pergunta do Rodolfo Conde, eu vou esperar a resposta, só não pode esquecer disso, perguntaria o seguinte: nós estamos há poucos meses da eleição e, insisto, as candidaturas estão postas. Então, para que nos fixemos em dois nomes, os mais fortes, me parecem, à esquerda, Leonel Brizola e Lula. Qual deles seria o melhor candidato para que essa frente se viabilize? O senhor vai ter que discutir nomes. Eu acho que essa frente teria que se formar com um candidato único, candidato de oposição único, sem dúvida nenhuma. E se a gente analisa objetivamente o quadro eleitoral do Brasil, nós vemos que 15 de novembro mostrou uma situação em que a direita ficou nas posições que estavam, a esquerda avançou e o centro afundou. E o centro é justamente esse elemento de estabilidade num regime relativamente democrático, né, para a manutenção da chamada ordem vigente. De maneira que a direita hoje faz um esforço para não aparecer como direita propriamente dita. Ela se esforça para procurar reconstruir o centro, para encontrar um candidato de centro que pudesse trazer uma bandeira nova para o povo brasileiro, mas não encontra. Há uma quantidade enorme de candidaturas que aparecem e desaparecem porque elas não têm nada de novo para apresentar. Elas são a direita camuflada de centro. Agora, quanto à esquerda, sem dúvida nenhuma, na esquerda apareceram duas candidaturas que eu considero também irremovíveis. Tanto a candidatura do Brizola como a candidatura do Lula são definitivas. Mas isso inviabiliza a aliança no primeiro turno. Aí está, nós temos que chegar a uma conclusão sobre esse problema. E eu acho que se surge um movimento, que nós devíamos nos esforçar para chegar a um candidato único, desse movimento. Se não se chega, o que vai acontecer é que o outro candidato de esquerda, ele acaba pouco a pouco marchando no sentido do centro. Ele não tem espaço no Brasil para ficarem se digladiando dois candidatos de esquerda. A opinião Pelo que o senhor está falando, o senhor acha que se a esquerda for com 2 ou 3 candidatos, porque o Roberto Freire é candidato também, há a possibilidade da esquerda não eleger ninguém para o segundo turno, já que vai estar dividida? Simplesmente eu acho que tem de fato uma candidatura, a candidatura do Roberto Freire foi lançada, etc. Cada partido tem o direito de lançar o seu candidato, mas eu acho que é uma incompreensão da situação política que nós vivemos e, em certo sentido, é uma tentativa de dividir as esquerdas. Essa candidatura do Freire não tem futuro nenhum, não vai muito adiante. Penso que o problema do Brizola, né, que sem dúvida nenhuma teve uma trajetória democrática a partir de 61 até o golpe de 64, ninguém pode negar isso, não é verdade? Mas a candidatura do Brizola, ela se situa numa faixa em que insiste em ser de esquerda, mas ao mesmo tempo fazendo declarações, como publicou o Jornal do Brasil, de que o Brizola havia dito: o petróleo é nosso, mas a direita também é nossa. Quer dizer, isso retrata bem que ele pretende fazer um leque de forças que vai da direita e à esquerda. E eu acho que dentro desse mingau baiano, não vai caber o bom apetite de quem quer realmente... Quer dizer que a gente pode deduzir que o PCdoB está com Lula, é isso? Eu afirmei até agora isso, mas eu acho que a candidatura do Lula, dentro desse quadro que está aí, é que tem maior expressão popular. E tudo vai se resumir, primeiro, em que se pudesse chegar, e isso a reunião do PT acaba de declarar hoje pelos jornais, na Folha, que chegaram a essa conclusão, uma coligação de amplas forças, isso é uma boa notícia,
se chega de fato a criar essa organização, eu acho que ela deve ser não somente uma força, o núcleo dela deve ser de esquerda, deve ser popular, mas é preciso a gente agregar outros setores progressistas da sociedade brasileira. Presidente, deputado, o senhor Por favor, a partir do momento em que o Pois eu senhor... gostaria de recolocar a pergunta do Rodolfo. Vários telespectadores... E agora eu chego lá, então. Eu chego lá para responder a pergunta. Natália, sucessão. Diga. O deputado Roberto Freire disse há cerca de um mês, quando ele lançou sua candidatura aqui em São Paulo, no Congresso em São Paulo, de que o PCB procurava lançar candidato próprio porque não desejava se transformar em sublegenda do PT. O PCdoB não correria exatamente o mesmo risco com essa estratégia? Não, aí é que está a questão. Não se trata de sublegenda de PT. O que se quer criar é um movimento amplo dessas forças que tivesse comando próprio, que tivesse tempo de televisão próprio e que os partidos não perdessem de nenhuma forma, os partidos coligados, a sua própria fisionomia e defender os seus próprios programas. De modo que não se trata de ser sublegenda do PT, se trata de reunir forças em torno de um candidato que efetivamente será de um partido, porque não pode deixar de ser, não é verdade? Mas esse candidato não seria, nessa coligação, o candidato exclusivo do PT. Ele passaria a ser candidato de um movimento de grande dimensão no país. Agora, respondendo a pergunta, eu acho... Eu vou até formular novamente, porque a essa altura os telespectadores já esqueceram. Não, exato. O senhor tem uma excelente memória, mas os telespectadores talvez já possam ter esquecido. Agora, eu vou reformular a pergunta da seguinte maneira. Vamos dizer que essa frente se materialize. Essa frente isso, precisamente. E vamos dizer que ela ganhe a eleição. Nesse caso, quer dizer, o PCdoB integraria um novo bloco político com o poder nas mãos. Qual seria o compromisso do PCdoB, em nome de quem o senhor fala aqui, quer dizer, com os direitos das minorias e com o pluralismo, se o PCdoB chegar ao poder? Precisamente ia chegar nessa questão. E eu acho que nós temos que elaborar uma plataforma política, uma plataforma econômica e uma plataforma de mudanças mais profundas da sociedade brasileira. Não pode ser esse velho programa de água morna que se apresenta por aí sem perspectiva nenhuma. É preciso enfrentar a realidade histórica, objetiva que se coloca diante do nosso povo. Nós não estamos querendo inventar nada de diferente para apresentar na batalha eleitoral. Nós queremos traduzir a realidade do nosso país e as exigências objetivas que faz a sociedade brasileira de mudanças, assim como se fez em 30, e digo, num parâmetro mais alto. Nós temos que elaborar, sem dúvida nenhuma, uma plataforma ampla nesse terreno. E essa plataforma não pode deixar de ser uma plataforma democrática. Essa plataforma tem que responder aos problemas da liberdade, aos problemas dos direitos humanos no Brasil, tem que responder ao problema da defesa de uma economia independente na nossa pátria, tem que defender o avanço da universidade para cumprir o seu papel na nossa terra. Ela tem, afinal, que enfrentar os problemas básicos da sociedade. E entre eles nós temos, sem dúvida nenhuma, esse problema da dívida externa, não é? Que todo mundo hoje, os outros candidatos todos procuram, alguns deles chegam a acenar com a possibilidade de uma negociação em novos termos, mas na realidade não é possível que o Brasil continue a ser espoliado brutalmente, passe fome. Eu vi o presidente Tancredo declarar que a dívida externa não seria paga com a fome do povo, ela está sendo paga com a fome e com o sangue do nosso povo. A moratória, presidente? Esse problema de moratória também é uma questão técnica. Ou por outra, não pagaria a dívida? Eu acho que não se deve pagar dívida, que nós já pagamos. Você sabe que de 1983 a 1987, o Brasil pagou 60 bilhões de juros de uma dívida, então, de 100 milhões. E quando completa esse pagamento, nós devemos muito mais ainda do que devíamos antes. Esse é um saco sem fundo, em que o Brasil, o povo brasileiro, é explorado. Agora, Hugo, só se o senhor detalhando o programa, então, chegamos às minorias. Como é que elas seriam? Agora vamos entrar nela. Então, eu digo que esse programa tem que enfrentar todas essas questões. Perfeito. Que são questões que estão colocadas aí. Perfeito. Não é porque a gente queira brigar com esse ou com aquele, mas nós devemos realizar aquelas tarefas que objetivamente estão colocadas diante de nós. E aí é isso que nós nos propomos. Então, essa plataforma
como disse, tem que ser uma plataforma democrática. Responda a pergunta dele. Tem que ser uma plataforma democrática. Tem que respeitar as liberdades democráticas. Ela tem que defender, dentro desse contexto democrático, um novo regime, uma nova sociedade. Se essa gente mais tarde se levanta e as ameaças de golpe estão presentes, acabou o general Figueiredo aí, o irmão do presidente Figueiredo, a dizer que isso aí, qualquer badernazinha, a gente pode novamente virar a mesa, né? Se predomina concepções dessa natureza, o povo brasileiro tem que decidir essa questão de outra forma. Eu esperaria que no nível que vive hoje o povo brasileiro, essas questões pudessem ser colocadas dependendo de uma grande mobilização de massa como fator de pressão importante para realmente concretizar a vitória obtida nas urnas. Interrompeu. Professor Amazonas, o senhor acha que a chegada dessa frente de esquerda ao poder, e é uma possibilidade concreta para o ano que vem, daria para iniciar uma revolução socialista no Brasil? Poderia deflagrar uma revolução socialista? Não penso, eu não quero me adiantar historicamente em relação àquilo que pudesse vir depois. Tenho a impressão de que esse acontecimento, se nós tornarmos vitorioso, esse acontecimento é uma vitória do povo brasileiro. Do povo brasileiro numa faixa relativamente democrática. Mas seria o momento de avançar rumo ao socialismo? Numa faixa democrática, numa faixa patriótica, não é? É dentro dessa faixa que se realizaria, vamos assim dizer, a concretização dos objetivos projetados. Não posso dizer que daqui nós passamos para o socialismo. O socialismo é uma revolução que teria que ser feita pelas grandes massas do nosso povo. Essa questão de que um grupo de conspiradores faz uma revolução socialista, isso é alguma coisa que não tem nenhum fundamento na história, nem na teoria revolucionária. Eu tenho outra questão para o senhor, uma segunda pergunta. Por favor, Natália. Só uma segunda questão sobre esse tema. O senhor disse que o PCdoB está preparado para várias facetas da revolução, várias facetas para a luta pelo socialismo, como, por exemplo, o voto, como, por exemplo, a luta armada. Eu pergunto ao senhor, hoje o PCdoB está preparado para a luta armada? Meu amigo, eu digo isso porque eu não sei por que caminhos marchará esse imenso país para sair do atraso em que se encontra, das dificuldades que enfrenta, né, dessa degradação crescente da sociedade brasileira. Eu não sei por que caminhos nós passaremos. E esses caminhos são criados por fatores que não dependem só de nós e nem também de determinados grupos, é do conjunto da sociedade. Mas o PCdoB está se preparando para a possibilidade da existência desse caminho? Ou seja, recentemente o PT expulsou um professor de suas fileiras que teria levado alguns estudantes à Líbia para fazer um curso de guerrilha, um curso de luta armada. E com isso o PT tirou de vez, ou seja, deixou bem claro para a sociedade, para a opinião pública, que o caminho da luta armada não é o caminho do PT. Eu pergunto o seguinte, o PCdoB está preparado? O PCdoB tem militantes que estão se preparando para a luta armada? Essa ideia de que os militantes e o partido devem eles se preparar para fazer a revolução. E eu insisto, a revolução socialista é alguma coisa que tem que ser feita pelo povo, pelos oprimidos e explorados, por milhões e milhões de pessoas, e não por um grupo, por um partido só. De modo que, se esse partido trata as questões de luta armada, de preparar os seus militantes para uma luta armada, ele cai um pouco numa atividade de seita, e não numa atividade política maior, mais ampla, de quem situa as questões num ponto de vista científico. Mas, por exemplo, eu levanto uma questão bem concreta, porque acho que a questão das minorias, quer dizer, tratada em abstrato, ela é sempre fácil da gente resolver, né? Quer dizer, não, vamos respeitar os direitos das minorias, uma sociedade plural, etc. Agora, e se as pessoas quiserem se organizar e manifestar pacificamente opiniões contrárias ao governo de que o PCdoB estaria participando? Eu digo isso porque tenho documentos, estudos e trabalhos feitos pela Anistia Internacional que mostram que nos países socialistas, infelizmente, esses direitos não são respeitados. Na Ucrânia, por exemplo, as pessoas são detidas por expressar pacificamente a sua opinião. Então eu queria saber o seguinte, o seu compromisso, o compromisso do PCdoB, seria de respeitar as pessoas que se manifestassem pacificamente contra as opiniões oficiais? Porque você vê, você já situa em termos de socialismo, e eu acho que isso que nós pretendemos realizar no Brasil não é socialismo. Eu acho que isso aqui nós estamos lutando
para conseguir... Sim, mas deputado, para conhecer o pensamento do partido, imaginemos o PCdoB no poder. Imaginemos. General Euclides. Como é que se comportaria em relação às minorias? E mais concretamente, o PCdoB faria eleições, mas o PCdoB renunciaria ao regime de partido único. Então são questões concretas. O que o PCdoB faria? São problemas circunstanciais, nós temos que ver de acordo com a realidade criada em cada momento. Aqui se falou muito, bom, eu insisto nisso, esse movimento democrático e de esquerda que se pretende levar a cabo no Brasil não tem fins socialistas, não tem fins socialistas. Seria um governo democrático e popular, nada mais do que isso, um governo democrático e popular. Respeitaria o direito das minorias ou coisa parecida, é evidente. Esse governo tem que ter uma plataforma democrática, esse governo tem que admitir os adversários, né? Desde que eles não empunhassem, não usassem a violência para derrubar o poder que se havia constituído pela expressão da maioria da população. Senão o regime teria que se defender, o novo governo teria que se defender. Mas eu acho que, como base, nós vivemos uma fase no Brasil em que a questão da liberdade é essencial. É essencial para permitir a ampla organização do povo, é essencial para a conscientização do povo, é essencial para o confronto de ideias. Não se pode fazer isso cerceando o direito de que os outros manifestem suas opiniões. Eu acho que a fase que nós vivemos tem que ser desse tipo. É preciso contestar, é preciso discutir esse direito que muitas vezes nós não temos. Eu, por exemplo, agradeço que a TV Cultura tenha me convidado para participar de um programa dessa natureza. Mas o meu partido sempre foi discriminado, digamos assim, nesse meio de comunicação importante, que é a televisão. Nas últimas eleições, por exemplo, para defender nossas ideias, nós tínhamos 46 segundos por dia. E o partido do Quércia tinha 2.080 segundos por dia. De maneira que, no Brasil se trata de permitir uma ampla discussão. E eu acho que essa discussão não será ruim à democracia. Não será ruim ao avanço da sociedade. Natália está tentando. Por favor, Hugo. Natália. Apesar dessa profissão de fé democrática e daquilo que se poderia chamar dentro do jargão da esquerda de frentista, o que eu acho bastante louvável por parte do PCdoB, que normalmente foi bastante avesso a esse tipo de coisa, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Se além de político o senhor fosse dicionarista, como o senhor definiria a palavra dogmatismo? A palavra? Dogmatismo. Ela por si mesmo se define, né? Que o dogmatismo é transformar numa espécie de religião, né? De alguma coisa rígida, não é? Isso é um dogma, aquilo está estabelecido e é aquilo até o fim. Ora, o marxismo para nós não é dogma, é uma ciência, e a ciência nós temos que trabalhar com a própria evolução. O marxismo não é acabado. Marx mesmo dizia, Lenin dizia, que o Marx e Engels não fizeram mais do que assentar as pedras angulares da nova ciência social que surgia. Ela vai sendo construída no futuro, não é verdade? De modo que não pode, dogma é uma coisa má, né? Não se pode partir de posições dogmáticas. E eu devo dizer aqui, com toda franqueza, que o nosso partido também, que tem 67 anos de existência, muitas vezes na sua trajetória teve posições dogmáticas, porque o partido não nasceu revolucionário, marxista, né, ou completo. Não. O PCdoB ainda segue a linha da Albânia fielmente? Esse problema de linha da Albânia, por que nós vamos seguir linha da Albânia? A Albânia é um país que é tão diferente do Brasil. Imagine você trazer a linha da Albânia para um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, de 140 milhões de habitantes. O senhor falou em futuro, eu perguntaria o seguinte, por onde o senhor acha que estão passando as águas do futuro hoje? Quer dizer, no plano político, inclusive no plano político internacional, considerando que a União Soviética e a China estão vendo um momento de retrocesso, e também no Brasil, quer dizer, onde está a modernidade? Por onde estão passando as águas da modernidade? Essas águas da modernidade estão sendo geralmente contidas, não é? Se criam barreiras de areia tremendas para impedir que a água que corre, os riachos que correm para o mar, possam chegar ao seu destino. As barreiras são imensas por toda parte, mas afinal elas vão sendo rompidas, porque aquilo que é ditado pelas próprias condições objetivas acaba se realizando, né? Por onde passam as águas? Eu acho que passa por uma grande organização do povo, por um grande debate mundial, pela denúncia de todas essas
esse capitalismo em decadência, né? Que não se procura ver, porque a imprensa, na mão dos capitalistas, ela procura expressar apenas o lado, digamos assim, fulgurante dessa sociedade, né? Mas esse é muito estreito, ela não apresenta realmente aquilo que existe no mundo, né? Nós vivemos no Brasil, se nós quisermos colocar aqui em termos do nosso país, nós vivemos uma encruzilhada histórica. Pensemos se isso não é realidade. Ou esse país continua marchando pelo caminho que vai e a degradação da sociedade, da nação brasileira, vai se acentuando cada vez mais. Essa degradação está diante dos nossos olhos. Então, quando você sai na rua, não é? E é obrigado a tomar uma série de medidas para não ser assaltado, com uma criminalidade em ascenso, não é verdade? Quando você vê o ensino chegar ao ponto mais baixo a que já chegou depois que se criou a universidade no Brasil, quando você vê 40 milhões de famintos, quando você vê todos esses dados que eu acabei de expressar, você tem um quadro da degradação crescente e acentuada da sociedade brasileira. E eu acho que nós vivemos uma encruzilhada, ou nós temos a coragem cívica de romper com isso tudo, de abrir novos horizontes para o Brasil, novos caminhos, ou nós vamos assistindo por algum tempo essa agonia lenta da sociedade brasileira. Deixa eu fazer uma pergunta, só rápida aqui. Voltando um pouco, discutindo essa questão do capitalismo, o senhor disse que não se deve pagar a dívida externa. Qual seria a posição do senhor, diante dos riscos, ou das pressões, melhor dizendo, que poderiam ser insuportáveis para o país caso não se pagasse essa dívida externa? O que é que o país deveria fazer? Você imagina, eu podia responder o seguinte, né? O escravo queria ser liberto, mas o senhor de escravo cria tais condições que não permite a liberdade do escravo. Por isso ele deixaria de lutar contra a escravidão. Eu acho que a economia brasileira está de tal maneira indexada com a economia dos Estados Unidos, a economia imperialista, está de tal modo subordinado, dependente à política dos Estados Unidos e à economia dos Estados Unidos, que trariam problemas para o Brasil. Mas esses problemas seriam passageiros se nós operássemos de uma maneira de buscar alternativas também no plano mundial. Eu sei que a exportação brasileira hoje atinge 29 bilhões de dólares, porque o mercado internacional controlado pelos grandes monopólios norte-americanos estão interessados a fim de buscar os dólares para que a gente os entregue em detrimento dos interesses da sociedade brasileira. Eu sei de tudo isso e sei que qualquer medida mais enérgica, eles tomariam medidas drásticas nesse terreno. Mas eu penso que é possível a gente buscar outras alternativas. A própria necessidade de se criar um pool dos devedores, que abarcasse a todos os devedores no mundo, seria também uma forma de fazer uma pressão mais enérgica nesse terreno. Eu acho que o mundo necessita de alimentos e que o Brasil pode propiciar esses alimentos. Nós não somos Albânia, nós não somos Cuba, países que têm muitas dificuldades para enfrentar uma economia sofrendo uma pressão exterior. O Brasil é um vasto país que possui de tudo, uma imensa riqueza. Nós devíamos procurar formas hábeis. Nós devíamos não tomar umas atitudes, digamos assim, puras e simples, emocionais, para decidir questões dessa natureza. Mas nós devíamos ser firme na decisão de que esse país precisa ser independente, desse país precisa, o trabalho do seu povo precisa reverter em benefício do seu povo, não é? Do bem-estar da população brasileira. E nisso nós devemos ser intransigentes. Essa é a questão que eu encaro. Nós encerramos aqui o programa Roda Viva com o presidente nacional do Partido Comunista do Brasil, João Amazonas. Nossos agradecimentos ao nosso entrevistado, que pôde se expressar com toda a liberdade, o senhor há de testemunhar isso durante praticamente 1h30. Nossos agradecimentos aos entrevistadores, aos telespectadores que nos ligaram. O programa Roda Viva volta na próxima segunda-feira, entrevistando o ex-governador e candidato a presidente da República pelo PDT, Leonel Brizola. Boa noite.